Alô? Um bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Romildo. Bom dia. Benção nos reunimos essa manhã aqui juntos, né? Você trouxe a sua Bíblia com você aí? Eu queria logo no início desse culto, nós abrimos a palavra de Deus e lemos juntos o Salmo de número 150. Você pode se colocar em pé? Salmo de número 150. Ele é um convite à adoração ao Senhor. É um convite ao louvor ao Senhor. Eu quero ler esse texto junto com você, porque esse é o desejo essa manhã. É juntos nós louvarmos ao Senhor por tudo que Ele já tem feito na nossa vida, até esse momento, até esse dia. E já louvarmos e agradecemos por tudo aquilo que com certeza Ele preparou nesta manhã para cada um de nós aqui. Salmo de número 150, diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, na obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com o saltério e com a harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos falar juntos esse último verso 6. Eu vou falar na minha versão aqui, que fica mais fácil para nós unirmos em uníssono aí numa só voz. E realmente dizemos isso: Senhor, todo ser que respira louve ao Senhor, porque eu sou criatura do Senhor e estou aqui esta manhã para louvar o teu nome. Vamos falar juntos? Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia. Vamos mais uma vez? Aleluia. Vamos orar juntos e depois nós vamos estar adorando e cantando ao Senhor. Pai querido, louvamos o teu nome nesta manhã aqui. Quando lemos a tua palavra, que por si só já se revela para nós diante daquilo que o Senhor se agrada e espera de cada um de nós. Como nós oramos ali um pouquinho antes aqui do culto, com a equipe de louvor, com os músicos, o que nós queremos nessa manhã, Pai, é que realmente seja além só da música, da cantoria, muito além só de tudo aquilo que nós queremos oferecer ao Senhor. Nós queremos nessa manhã que o Senhor seja o centro de tudo que fizermos aqui. Nenhum de nós temos motivos ou razões para nos acharmos alguém maior do que o Senhor, Pai. Porque por mais que tentássemos a isso, nós perceberíamos a nossa limitação humana e a limitação da nossa mente para queremos pensar como o Senhor pensa, para queremos agir como o Senhor age. O que somos nós diante da Tua presença, Pai? Ao mesmo tempo que nos olhamos e nos sentimos tão pequenos, nos sentimos tão carentes e dependentes do Senhor, o Senhor mesmo Deus que olha a limitação de cada um de nós e nos chama de filhos amados, e ainda olha para cada um de nós e quer revelar o seu amor tão grande por nós, a ponto de constranger o nosso coração. Pai querido, é com esse sentimento de dependência, mas com esse sentimento desejoso, como criaturas do Senhor, de louvarmos o teu nome, é que nos reunimos aqui essa manhã. E queremos diante da tua presença exaltar a ti, por tudo que o Senhor tem feito. Adoramos a ti, Senhor, e celebramos ao Senhor. Aceita este culto e aceita a nossa adoração. É o que oramos juntos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Dá um bom dia para quem está perto de você aí. Um sorriso. Chega e diga assim: olha, é uma alegria celebrar ao Senhor junto com você esta manhã. Amém?
você que respira, louve ao Senhor, amém? Por isso exaltamos ao nome do Senhor essa manhã. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandeci seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandeci seu nome. A Ele sim entrarei em tua presença, com sacrifícios de louvor, tudo que tenho a oferecer ao Senhor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim exaltai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvar. Nos reunimos para dizer isso ao Senhor, amém? Exaltamos o teu nome, só vocês. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecer seu nome. Mais uma vez, exaltai, bem forte agora com seu coração mesmo. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecer seu nome. A Ele sim louvar. A Ele sim louvar. Amém. Exaltamos ao Senhor Jesus, porque Ele merece essa adoração essa manhã. Descansarmos nos braços do Senhor é ter a certeza que nos sentimos seguros em todo o tempo e em todo momento. Amém? Você já pode experimentar isso essa semana? O que te impulsionou a vir aqui essa manhã para adorar ao Senhor e louvar o seu nome? Realmente é falar assim: Senhor, eu me sinto seguro em Ti em todo o tempo. Muito obrigado por isso, amém?
descansarei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Amém. Ele valerá, Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Oscilando minha fé, isso valerá. Deserido sem descer, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Em serviço prestarei, sem o seu poder. Ele valerá, Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me otorgou, sim me valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Amém. O seu amor por mim não muda. Ele valerá. Amém. Você pode se assentar. Olá, igreja! Estamos em mais um culto. Seja muito bem-vindo aqui à nossa igreja. Você, visitante, é muito bem-vindo em nosso meio. Este é o Acontece na PIB, um informativo semanal onde você fica ligado de tudo o que acontece nos ministérios aqui da nossa igreja. Você já sabe que final de semana que vem teremos aqui o Missionário, essa grande conferência missionária, dia 26, 27 e 28 de setembro. Você não pode perder. Teremos a presença do missionário Miguel Zuger e das oficinas ministradas. Nós destacamos aqui a oficina do Pastor Pascoal, onde falaremos sobre chamado missionário. Não perca, participe, informe-se através do 3091-4315. Você conhece a livraria da nossa igreja? Pois é, talvez você que está há pouco tempo aqui na nossa família PIB ainda não teve a oportunidade de visitar a nossa livraria. Lá você encontra vários materiais para estudo bíblico e até para evangelismo, presentear alguém, por exemplo, com um CD ou um DVD das gravações dos nossos cultos. Visite a livraria e assim você também estará ajudando os projetos sociais do nosso Ministério de Ação Social.
as bênçãos do Senhor, estamos avançando na construção da nossa igreja. Esse mês de setembro, iniciamos a concretagem do 5º pavimento do prédio de educação cristã. Também estamos finalizando o banheiro do 2º e do 3º andar. Também contratamos o projeto elétrico de todo o prédio. Quero convidar você a fazer parte desta história. Junte-se a nós, seja contribuindo, seja orando para a conclusão desta obra que glorificará o nome de Deus nessa cidade. Teremos o nosso passeio para o Beto Carreiro dia 4 de outubro. Para mais informações, 3091-4360 com o Tiago. Não perca tempo, as inscrições para o retiro de carnaval da PIB têm valor mais baixo até o dia 30 de setembro. O curso de líderes de célula começa dia 28 de setembro às 17 horas. Informações no 3091-4342 com a Fernanda. Jogos, brincadeiras, filmes, praça de alimentação, esporte, cinema, comunhão, louvor, devocional e oração. Tudo isso num só dia, 11 de outubro, o Dia da Família na PIB. Faça sua inscrição. Acontece na PIB vai ficando por aqui, como sempre, desejando um feliz aniversário para você, aniversariante dessa semana. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E terminamos com as imagens da nossa última viagem missionária que aconteceu no 7 de setembro para o sudoeste do estado do Paraná. Deus abençoe você que ajudou, que esteve envolvido, que adotou missionários, que fez as suas doações, apoiando o avanço do Evangelho para o nosso estado. Queria ver se a Isabela está aqui e os seus papais, Ivan e Andréia, estão? Então vem para cá, para a gente, toda a família, todos aqueles que foram convidados para estarem aqui, cheguem aqui. Enquanto eles sobem aqui, eu queria desafiar você a essa semana não perder sexta-feira à noite, sábado e domingo, manhã e noite, nós vamos ter aqui a nossa conferência missionária. E o pregador da nossa conferência missionária é o pastor Miguel Zuga, que trabalha no Oriente Médio e é uma pessoa que tem tremendas experiências com Deus na proclamação do Evangelho. E eu queria desafiar você para estar aqui, sexta-feira, 19h30, é isso? Sexta, sábado, 19h30, domingo pela manhã e domingo à noite. E nós vamos estar juntos aqui, né? Chega para cá, essa família bonita aqui, não é? Deixa eu pegar essa menina aqui. Mas a avó vem fazer charme aqui, assim não dá, né? Aí não vale, né? Quem vai fazer aqui o detalhe dela aqui? Ah, Isabela aqui. Você vê? Tá linda essa menina aqui, né? Que bom. Tá olhando a mamãe aqui. Pega a mão. Fica de pé, estende a tua mão para cá, né? E nós vamos agradecer a Deus pela vida da Isabela, pela vida dos seus pais, da Andréia, do Ivan. E a gente vai estar pedindo ao Senhor que abençoe, que guarde, mas que também use toda essa família, todo esse povo bonito que está aqui, para ser instrumento da graça de Deus na vida dessa criança. Você concorda que a gente ore por isso? Então estenda a tua mão para cá para a gente orar. Senhor Jesus, nós colocamos essa criança nas tuas mãos, a Isabela, e te pedimos, Senhor, põe a tua mão de poder sobre ela e abençoa, Pai, que ela possa crescer, se desenvolver, sendo, Senhor, cuidada, amparada, dirigida pela tua graça.
E que o Senhor use os seus pais, que o Senhor use toda essa família que está aqui como instrumento de amor, como instrumento de graça, de misericórdia, de tal maneira que a Isabela possa conhecer e entender o amor de Jesus, olhando para a sua casa, olhando para os seus queridos, e que eles, junto conosco, como igreja, possamos ministrar aquilo que de mais precioso o Senhor nos deu, que é a graça salvadora de Jesus. Fica com eles, Senhor, e que nesta casa e na vida da Isabela reinem a paz do Senhor Jesus. É aquilo que oramos no nome de Cristo. Amém e amém. Você pode sentar. Linda, viu? Que Deus abençoe, viu? Tá bom. Bom dia, a paz do Senhor. Vocês gostaram disso que eu tomei? Não, né? Porque vocês não provaram. Existe uma música que eu ensino para as crianças, é antiga, diz assim: sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Você já provou que Deus ouve as orações? Muitas vezes nós pensamos que para Deus ouvir oração tem que ressuscitar um morto, tem que fazer cair algo muito grandioso. Esquecemos de que Deus responde às pequenas coisas. E às vezes nós não começamos uma vida de oração porque a minha oração não tem poder. Mas quando eu começo a orar e agradecer a Deus pelas pequenas coisas, Deus se importa comigo, com você. E eu li essas semanas que a menor distância entre o problema e a sua solução é a mesma distância para o nosso joelho do chão. Essa é a menor distância. E nós queremos então nesse momento estar orando e colocando diante de Deus os nossos pedidos, e o desafio é que você creia e que você experimente que Deus ouve as orações. Amém? Então nós temos pedidos do Milton José Ramos, que vai fazer uma cirurgia. Na terça-feira ele tem câncer nos rins, no Hospital de Clínicas. Ele é sogro do Edson Silvestre. Aqui temos o mesmo pedido. Também o pastor Pedro Serafim, pai da Neuza, clamar pela misericórdia do Senhor, infecções nos rins. Também a nossa irmã Cleusa pediu para orar pelo terreno de Vila Sandra e diz que vão tentar colocar fotos do terreno para a igreja ver, um pedido da Nelita. Então nós queremos estar orando assim, esses pedidos, e enquanto nós nos ajoelhamos diante de Deus, eu gosto muito, né, de orar esses pedidos, e enquanto nós nos ajoelhamos diante de Deus, eu gosto muito, né, de joelho, porque eu penso muito naquilo que Daniel orava 3 vezes ao dia, né, de joelhos. Eu sei que ali está tão duro, né, de ajoelhar, tem areia, tem... Muitas vezes eu ajoelhei ali, aqui está um pouco mais fofinho. Mas vamos nos ajoelhar diante de Deus, e enquanto nós oramos, também coloque os seus pedidos, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, e vamos clamar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor ouve as orações. Muito obrigada, Deus, que tantos aqui já provaram, Deus, que Tu ouves, Senhor, nas pequenas e nas grandes coisas, Senhor, porque Tu te importas conosco. E por isso nós te adoramos, nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor, porque Tu estás acima de
todas as coisas, ó Deus. E é tão bom quando nós podemos nos curvar diante da Tua presença, Senhor. Quando nós podemos estar diante de Ti, colocar tudo aquilo que se passa com a nossa vida, Senhor. Ó Deus, Tu viste esses pedidos, ouviste, Senhor, e eles estão diante do Teu trono de graça, Deus. Então nós queremos agora interceder, ó Deus, pela vida desses irmãos que estão doentes, Senhor, que precisam, Deus, de uma intervenção do Senhor, do Teu poder, Senhor. Ó Pai, Tu que és o médico dos médicos, visita esses nossos queridos. Também muitos pedidos que não chegaram aqui, mas que estão aqui prostrados diante do Senhor, ó Deus, que também tem problemas de saúde, Deus, nós queremos colocar, ó Deus, diante do Senhor. Ó Deus, muito obrigada que a Tua presença é que conforta, que nos eleva a Ti, Senhor. Ó Deus, agora nós queremos lembrar as pessoas que estão sozinhas, talvez lá diante do computador, e que o Senhor visite, Deus, com Teu poder, aqui no Brasil, no exterior, aqui na cidade de Curitiba, Deus, em qualquer lugar, ó Deus. Muito obrigada por essa possibilidade da Tua palavra chegar dentro das casas, Senhor. Ó Deus, também nós queremos pedir, ó Deus, quanto a esse terreno em Vila Sandra, Senhor, que Tu estejas concedendo, Pai. Tu és rico, Senhor, muito rico, e nós cremos nisso, e Tu tens também os recursos, talvez no bolso de algumas pessoas, Deus, ou na conta bancária, mas Tu podes mover, ó Deus. Dá-nos um coração aberto para o Senhor, ó Pai. Ó Deus, também Tu sabes quanto desejamos que essa construção se termine, Pai. Que todos os recursos possam ser assim bem aplicados e que possamos ver essa obra terminando, Senhor. Que todos nós possamos um dia nos ajoelhar um pouquinho mais fofinho, Senhor. É um desejo que a gente tem, Senhor, e nós colocamos ele diante do Senhor. Ó Pai, Tu sabes que às vezes eu não lembro todos os pedidos, mas o Senhor sabe, isso que importa, Deus. Agora pedimos, Senhor, que prepare o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Deus. Prepara o Teu servo, Deus. Abençoa a Tua palavra em nosso coração, Deus. Que não haja nenhum espírito de crítica ou de revolta, Senhor, mas que estejamos com o nosso coração como um solo bem preparado, onde a semente possa cair, crescer e frutificar para Tua honra e glória, Senhor. Obrigada porque nós temos saúde para estar aqui. Louvado seja o Teu nome, Deus. Louvado sejas, Deus. E muito obrigado pelos visitantes de hoje aqui. Em nome de Jesus. Fica conosco, Jesus. Amém. Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me pra Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve.
asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Já vários anos atrás, mais de 20, pastoreava em São Paulo, e a igreja que eu pastoreava, a igreja de Água Branca, iria completar o seu jubileu, 50 anos. E aí então fomos entrevistar alguns daqueles irmãos que haviam assistido, né, o começo daquele trabalho e eram membros fundadores, haviam alguns vivos na época. E me lembro de visitar uma senhora bem idosa, Dona Beatriz. A Dona Beatriz então contava as histórias, né, da década de 30, de 1930, quando aqueles 21 irmãos estavam ali naquele bairro e começaram um projeto arrojado, né, de fundar uma igreja batista. E foi interessante quando ela começou a me falar da construção do primeiro templo, porque era algo muito maior do que a capacidade daqueles irmãos para aquele templo. 21 irmãos, e construindo um templo. E eles então, ela me disse como funcionava isso. Falou assim: olha, o jeitão de ser daquele tempo era diferente. Todo mundo no fundo do quintal tinha um galinheiro, todo mundo no fundo do quintal tinha uma horta, não é isso? Todo mundo no fundo do quintal fazia alguma coisa para poder contribuir para a alimentação da casa. E ela disse: sabe, na minha casa tinha um galinheiro no fundo do quintal, e aí nós consagramos as galinhas para Jesus. E eu falei: mas como é que é esse negócio de consagrar as galinhas para Jesus? Não, porque eu tinha, não sei quantas, não me lembro agora, galinhas poedeiras, né, que botavam ovos. E então eu consagrei as galinhas para Jesus, para a construção do templo. E eu colecionava então os ovos que eram colocados ao longo da semana e saía vendendo os ovos de porta em porta, e com o dinheiro dos ovos eu contribuía para a construção do nosso templo. E aí começou a contar os casos, né, do irmão fulano que tinha tal coisa, do irmão Beltrano, da irmã Ciclana. E que coisa tremenda, porque aqueles irmãos tinham uma paixão no coração, um primeiro amor profundo por Jesus, pela obra do Senhor e pela sua casa. E eu era o pastor de uma igreja que tinha sido construída por galinhas consagradas a Jesus. Eu fiquei pensando, que coisa tremenda, né? Gente que pega aquilo que talvez a gente não entende que poderia ser usado para o reino de Deus, e Deus abençoa na nossa simplicidade, no nosso prazer, na nossa paixão. Nós também temos uma missão, estamos trabalhando para terminar esse templo. Você sabe a data, não sabe? Que dia que vai ser? 13 de maio de 2014, se Deus quiser. Toda essa igreja completará 100 anos. Eu não sei se você tem galinheiro no fundo do quintal. Eu acho que hoje vai ser difícil a gente achar, não é? Uma residência, ainda mais quem mora em apartamento, vai ser difícil, muito complicado. Mas eu queria que, a semelhança daquela senhora já idosa, nós pudéssemos descobrir como consagrar ao Senhor o nosso melhor. O nosso melhor é o nosso carinho, o nosso trabalho, o nosso sacrifício, porque eu imagino que era sacrificial sair uma vez por semana a um determinado número de casas, batendo de porta em porta para oferecer os ovos. Mas aquela senhora fazia isso com grande alegria, porque ela estava construindo o templo, a casa de Deus, a igreja que ela, os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos, que eu apresentei como essa criança, estariam ali adorando e bendizendo o nome do Senhor. Eu queria convidar você hoje a entregar o seu dízimo, a sua oferta alçada, a sua oferta missionária. Mas quem sabe, botar no seu coração um alvo,
para que durante esse período, todos os meses, você pudesse consagrar alguma coisa e a gente pudesse avançar nessa obra. Nosso sonho é terminar toda a estrutura desse prédio até o final do ano. Está difícil. Essa laje que nós estamos fazendo está garantida, essa vai terminar. Agora a última laje, eu não tenho recursos no nosso orçamento, no ritmo que a gente está indo, para terminá-la. Queria que você orasse e perguntasse a Deus o que tem aí com você. E às vezes a gente fica pensando em grandes coisas, tremendas coisas. As grandes coisas Deus vai fazer. As pequenas, aquelas que nós podemos, as galinhas do fundo do quintal que a gente consagra para o Senhor. Quando assim fazemos, o Senhor abre as janelas dos céus e derrama a sua bênção sobre nós. Queria desafiar você hoje a fazer um voto diante de Deus e começar a praticá-lo, de separar uma parte todo mês da sua renda, do que for possível, para a gente investir nesse projeto. E quem sabe um dia contar para as pessoas que Jesus é dono de tudo, até das galinhas do fundo do quintal. Que Deus nos abençoe, que nós adoremos ao Senhor, sirvamos ao Senhor, cantemos ao Senhor e possamos construir o seu templo. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me, pra teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor e a vida. Você pode se colocando em pé. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti,
e somente você cantando agora. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Que acertam ao ver, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, chama-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, como um farol, que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o ladrão, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. A minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.
Somente as vozes agora. Sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sem os backs também. Amém. Mais uma vez. E usa-me. Amém. Amém. Você pode se assentar. Aleluia, não é? Que essa seja uma oração sincera de cada um de nós. Esta semana eu preciso de ajuda em oração. E então eu vou pedir aqui aos homens e às mulheres tarefas diferentes. Primeiro eu vou convidar todas as mulheres, fiquem em pé um momentinho, por favor. Tem uma tarefa para vocês essa semana, tá? Essa semana começa a nossa conferência missionária. Sexta-feira, sábado e domingo, tá? Eu queria que vocês orassem pela nossa conferência. Queria que vocês orassem pelo missionário Miguel Zuga, que vai ser o pregador, pelos nossos vários missionários que vão estar aqui, para que eles possam ter essa comunhão gostosa com a igreja, para que Deus levante e vocacione pessoas para a obra missionária, para a obra da pregação do Evangelho, para que os recursos para o próximo ano da obra missionária dessa igreja possam ser levantados através dos compromissos de fé. Posso contar com vocês? Tá? Vocês vão orar por isso? Tá? Então lembra disso, tá? E se você puder estar aqui na sexta-feira, todas vocês serão intercessoras. Tá combinado? Então tá bom. Que Deus abençoe vocês. Agora os homens, tem uma tarefa para os homens. Fiquem de pé, todos os homens aí. Queria pedir oração para vocês, tá? A igreja está enfrentando um problema e eu queria que vocês estivessem orando pela igreja. A igreja tem uma propriedade lá em Vila Sandra, onde nós estamos construindo o complexo da Basque. Começamos a construir lá um galpão que ganhamos lá no terreno que é nosso. Todavia apareceu um outro proprietário do terreno, não é? E está havendo uma demanda muito séria. Essa semana a pessoa queria invadir o terreno, levou pessoas lá para destruir o que tinha e assim por diante. Então está havendo um confronto muito ruim. Então nós temos lá um trabalho da assessoria jurídica, um trabalho na prefeitura. Terça-feira vai haver no setor técnico uma identificação dos lotes e assim por diante. Mas eu preciso de oração, tá? Vocês podem orar por esse assunto, tá? Que Deus, nós não queremos nada que seja errado ou que não seja nosso, tá? Se não for nosso, que Deus revele, né, e a gente resolva logo, porque eu não quero nada de ninguém, tá? Mas se for nosso, também não quero dor de cabeça, não é verdade? Então vocês vão orar por isso? Se não for nosso, eu devolvo no dia seguinte, tá? Agora se for, que Deus nos dê a graça de a gente poder caminhar com isso. Você concorda com essa oração? Então vamos orar por isso, tá bom? Posso contar com as orações de vocês essa semana toda? Domingo eu vou dar o relatório do que aconteceu por causa da sua oração, tá? Que Deus abençoe, irmão. Abençoe, irmão. Nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 14. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Atos 14, a partir do verso 1 até o verso 7, onde a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está acontecendo. E ele vai agora estar na cidade de Icônio. Atos 14, versículos de 1 a 7. A Bíblia diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica e ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios.
Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. E formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. E quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Vamos orar a Deus, queridos. Pai querido, é em nome de Jesus, o teu Filho, que toda essa congregação está aqui reunida, buscando a face do Senhor, querendo ouvir a tua voz, querendo aprender a respeito do teu caminho. E nesta hora eu quero te pedir que o teu Espírito Santo se mova entre nós e fale conosco. Ó Senhor, permita que não apenas entendamos as coisas da tua palavra, mas que elas sejam aplicadas pelo Senhor à vida de cada um de nós. Fica conosco e ajuda-nos, Senhor, nesta hora, pois desejamos o Senhor e a tua palavra no nosso coração. É aquilo que oramos em nome de Cristo. Amém e amém. A implantação do reino de Deus, que está aqui exemplificada nessa primeira viagem missionária de Paulo, é antes de tudo um movimento do Espírito Santo, e um movimento que gera bênção, bênção salvadora, bênção transformadora, bênção porque é graça de Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando o reino de Deus está sendo implantado, não somente bênção salvadora está sendo gerada, mas também há oposição e resistência ao avanço do Evangelho, e isso é articulado, manipulado pelas forças do inimigo, de Satanás. E nesse texto nós encontramos um exemplo disso. A ação do Espírito Santo promovendo salvação e a resistência do inimigo tentando impedir o avanço do reino de Deus. E neste exemplo nós podemos perceber os processos de ação e resistência na implantação do reino de Deus. Nosso propósito hoje é tentar identificar estes processos para que a gente possa ser capacitado pela graça de Deus para enfrentá-los na nossa própria vida, no nosso dia a dia. Minha pergunta é: que processos de ação do Espírito e resistência do reino das trevas estão exemplificados aqui e acontecem na minha vida e na sua vida? Primeiro exemplo que temos aqui na palavra de Deus da ação do Espírito acontece na proclamação do Evangelho. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica e ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Há algo extraordinário acontecendo quando você se dispõe a ouvir a palavra de Deus. Quer seja lendo a palavra, lendo a Bíblia, quer seja ouvindo mensagens a respeito dela, a Bíblia diz que através desse ouvir da palavra,
que o Espírito Santo começa a trabalhar o nosso entendimento, começa a trabalhar o nosso coração e começa a aplicar a mensagem do Evangelho na vida das pessoas. É interessante ouvir testemunhos de pessoas. Essa semana ouvi um testemunho de uma pessoa que ia levar os filhos para a escola e, na medida que estava no caminho, no trajeto, percebeu lá no rádio as mensagens que são pregadas, mensagens desta igreja que são pregadas, e começou a ouvir um dia, 2, 3, 4, gostou, continuou ouvindo, e a experiência dessa pessoa foi interessante. É que um dia encostou o carro no meio-fio e orou e recebeu Jesus como Salvador dentro do seu carro. E a gente fica pensando, mas o que aconteceu? Exatamente o que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Outra coisa interessante que está acontecendo, tem um irmão aqui da nossa igreja que está fazendo um discipulado online. Uma família que ouve a palavra de Deus, ouve essas mensagens pela internet e começou a se aprofundar nas coisas do Senhor, escreveu aqui para a igreja, e esse irmão começou então a fazer esse discipulado. Essa família se reúne, a família inteira, na cidade de Londres, num determinado horário, para juntos estudarem a Bíblia com esse irmão aqui no Brasil. E eu fico pensando, que coisa estranha, não é, que está acontecendo? Mas não é estranho, é aquilo que a Bíblia disse: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você quer aprender a viver com fé, uma fé transformadora, uma fé que pode ser aplicada a toda e qualquer circunstância da vida, uma fé que brota do Espírito de Deus, passa pelo nosso coração e se transforma em graça e poder. Então comece a ouvir a palavra de Deus, comece a estudar a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, porque é assim que o Espírito de Deus suscita fé ao nosso coração. Mas a Bíblia também vai dizer que existe uma resistência à voz do Espírito Santo. E essa resistência à voz do Espírito Santo é fruto da cegueira espiritual infundida por Satanás e da dureza do coração humano. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4 o seguinte: o Deus desta era, e esse Deus é com letra minúscula, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De um lado, o Espírito Santo está tentando infundir no seu coração fé, mas de outro lado, o inimigo, Satanás, tenta cegar o seu entendimento para esta fé que o Espírito de Deus quer suscitar na sua vida. E não somente o Espírito desse tempo, o Deus desse século está tentando impedir, como muitas vezes o nosso coração endurecido pela vida se transforma num obstáculo à palavra de Deus. E assim diz Hebreus capítulo 3, versículos 7, 8 e 9: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. A Bíblia diz que Satanás, de um lado, tenta nos confundir, de outro lado, o nosso coração se endurece, e a gente vê o milagre de Deus e não se entrega. A gente sente o toque do Espírito e não se converte. A gente percebe
às ações de Deus e não se deixa ser levado ou conduzido pela graça de Deus. A minha pergunta para esse texto que Paulo está tentando me mostrar aqui, que estava acontecendo exatamente isso na primeira viagem missionária, ele foi lá para a sinagoga e o que ele fez? Ele pegou o Velho Testamento, começou a estudar o Velho Testamento, e à medida em que ele explicava o Velho Testamento para as pessoas e falava das profecias a respeito de Jesus, várias pessoas disseram: é isso, o Messias chegou. Mas várias outras pessoas disseram: esse homem é um herege, ele está falando coisas que não deveria falar dentro da sinagoga, dizendo que o Messias chegou. E a pergunta é: como é que funciona isso? Por que alguns se rendem e outros não? Por que alguns são mais suscetíveis à palavra de Deus e outras pessoas não? Nunca passou isso na sua cabeça? O que é que está acontecendo na dinâmica da vida das pessoas que fazem com que esta esteja aberta à voz do Espírito e esta esteja com o coração endurecido e mais aberta à cegueira que o inimigo está colocando? Você não pensou nisso ainda? Como é que pode ser? O que está acontecendo na dinâmica do coração dos homens? Eu estava estudando esse texto e fiquei curioso. E eu sou muito curioso. Eu tenho que dizer isso para você. Se você disser assim para mim: pastor, eu tenho uma surpresa, eu vou dizer: fala agora, por favor, porque eu não aguento esperar. E eu fiquei pensando: Senhor, o que significa isso? E aí o Senhor me fez lembrar uma parábola de Jesus. E essa parábola de Jesus me ajuda a entender o que faz as pessoas serem abertas à voz do Espírito e o que faz pessoas serem fechadas à voz do Espírito. Essa parábola se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 3, onde a Bíblia diz assim: ouçam, o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram, e parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí Jesus explicou a parábola. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo, e quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Jesus nesta parábola explica o que está acontecendo no meu coração e no seu coração quando a palavra de Deus está sendo semeada, quando o Espírito de Deus está tentando nos suscitar fé. E ele vai dizer que nosso coração é parecido com os tipos de solos diferentes. E de acordo com esse tipo de solo, você vai ter
vantagens e desvantagens. E aí a gente vai entender como é que o inimigo está trabalhando em cada um desses solos. O primeiro exemplo que Jesus dá é do coração endurecido pela vida. Ele diz que algumas sementes caíram na beira do caminho, e porque não podiam entrar dentro da terra, as aves do céu viam a sementinha no beira do caminho, vinham, comiam e desaparecia a semente. É interessante que Jesus está dizendo que estas pessoas são tão receptivas à palavra de Deus quanto uma trilha na fazenda é receptiva à semente. Sabe o que acontece com a trilha? Passa a carroça, passa o carro, passa o cavalo, passam as pessoas pisando e a terra se compacta. E porque a terra se compacta, não tem espaço para envolver a semente que é lançada. E é por isso que a semente lançada vai ficar por sobre aquela terra compactada. E é por isso que as aves vão ver e vão comer e vão levar embora esta semente. Jesus está dizendo que algumas pessoas são assim, a palavra não lhes toca, ou são pessoas tremendamente resistentes ao toque do Espírito Santo. E é justamente por causa dessa dureza do coração que Satanás vem e rouba da consciência a palavra, e logo esquecem tudo que ouviram a respeito do Senhor. O coração fica duro quando queremos tudo e não escolhemos nada. Você já viu um namorador? Aquela pessoa que namora 1, 2, 3, 4, às vezes tem 2, 3 namoradas, ou 2 ou 3 namorados ao mesmo tempo. Parece sensível, mas por não enxergar o sofrimento que ele gera, e por querer tudo e não escolher nada, o seu coração vai se endurecendo, e ele não é capaz de amar de verdade. Quando Deus nos dá muitas oportunidades na vida, e você tem ouvido a mensagem de Deus, e essas oportunidades são preciosas, os milagres de Deus estão acontecendo, o poder de Deus está se manifestando, você pode ver isso, você pode sentir isso, você pode perceber isso na vida das pessoas que estão ao seu redor, e isso acontece há muito tempo, e você continua endurecendo o seu coração e fechando a porta da sua alma, você se torna como aquela terra na beira do caminho, pisada e repisada, compactada, que a semente não pode lançar raízes. Quem tem muitas oportunidades no reino de Deus e não as aproveita, endurece o seu coração. Agora, o que a gente faz se a gente estivesse no campo e a gente quisesse aproveitar aquela terra dura que foi compactada para semear alguma coisa? Você sabe o que é feito? O que se faz? O que faz? Não entendi. Passa o arado nessa terra, não é isso? E que é o arado? São lâminas, não é isso? Metálicas, que entram no solo e rasgam a terra. Queridos, muitas vezes, porque Deus ama cada um de nós, e porque nós não estamos sabendo aproveitar as grandes oportunidades da graça de Deus na nossa vida, Deus tem que passar o arado sobre o nosso coração. E alguns de nós vamos passar por lutas, por tribulações e por sofrimentos, para que aquelas coisas que parecem tão valiosas para nós,
que parecem ser a razão da nossa vida, mas que na verdade não têm sentido diante da eternidade, possam ser arrancadas. E a gente possa perceber que se a semente de Deus não germinar, a nossa terra, o nosso coração fica estéril. O Senhor Jesus está dizendo que uma das maneiras pelas quais nós perdemos a bênção de ouvir a palavra de Deus e de ser transformado por ela, é quando a gente enxerga os milagres do Senhor e não se rende, vai endurecendo o nosso coração. E aí então a única maneira de Deus poder nos abençoar é fazendo o arado da vida passar pela terra batida do nosso coração. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de arado de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo em que você está sentindo o seu coração, a sua vida, as suas estruturas se rasgarem. Mas eu quero dizer o seguinte: o Deus que passa o arado sobre nós é o Deus que nos ama e que não quer que o nosso coração permaneça estéril, sem vida, sem a graça de Deus. E é por isso que Ele permite que esse arado venha e rasgue este chão batido e duro. Agora eu quero dizer uma coisa: quanto mais rápido você estiver disposto a permitir que esta semente do Senhor germine no seu coração, dê fruto na sua vida, tanto mais rápido o arado para de cortar a terra. Nenhum agricultor passa o arado outra vez sobre a terra que foi semeada. Não é verdade? Porque se ele passar o arado agora sobre a terra semeada, ele vai perder a colheita. Então, se você quer viver debaixo da graça de Deus, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Nesse tipo de solo, a ação do diabo é depois. Se o coração está endurecido, o diabo então vem e rouba a semente, porque ele sabe que essa semente é tão poderosa, que se ficar sobre o solo batido, vai dar um jeito de germinar. E então ele rouba. Mas a dificuldade não está na semente roubada, está no coração duro, que não permitiu que a semente lançasse as suas raízes no seu coração e na sua alma. O segundo exemplo que Jesus conta aqui é daquilo que eu vou chamar de coração raso. Diz a Bíblia: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era funda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo, e quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. O solo pedregoso é um solo muito comum na Palestina. Ele tem uma camada muito pequena de terra e embaixo é rocha. Esse é o tipo de solo pobre que pode ser visto na região de Vila Velha, aqui no Paraná. A erosão faz com que a terra desapareça e não é possível que as raízes se aprofundem, porque tem mais ou menos aí uns 60 centímetros de solo e abaixo disso são rochas. O problema desse tipo de solo é que ele não pode reter a umidade por muito tempo,
e quando o sol forte bate, as plantas murcham e morrem. Forte bate, as plantas murcham e morrem. Eu vou chamar essas pessoas de ouvintes emocionais da palavra de Deus. São pessoas que ouvem com alegria, que gostam da palavra do Senhor, que são interessados, se emocionam, mas não estão dispostos a pagar o preço do discipulado. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Andar com Jesus é festa, mas andar com Jesus envolve transformação e mudança de vida. Quando a festa não transforma a nossa vida, ela vai acabar na noite da celebração. Já foi num casamento? E você vai naquela cerimônia de casamento, tanta coisa está acontecendo, e geralmente tem uma festa, não é assim? Agora, se eu imagino que o casamento é só aquele dia, que o casamento não tem que limpar a casa, não tem que arrumar as coisas, não tem que trocar fralda de criança quando nasce, não tem que enfrentar problemas da vida, o que vai acontecer? O casamento vai terminar naquela noite. Por quê? Porque a festa envolve compromisso, transformação, caminhar junto, aprender. O que a Bíblia está tentando nos dizer é que tem muitas pessoas que fazem da vida cristã só a festa. E por isso, quando surgem as lutas, as tribulações, o entusiasmo vai se desvanecendo e a alegria da salvação desaparece, porque a gente não tem profundidade na comunhão e na experiência com o Senhor. São aquelas pessoas que duram apenas o tempo em que tudo é fácil e alegre, porque não tem raízes profundas e não tem firmeza. Jesus disse que quando surge tribulação, a palavra tribulação quer dizer pressão, situação difícil, o espremedor que vem sobre a nossa vida, eles não conseguem suportar as pressões, nem a força do reino de Deus está nas suas vidas. Porque a força do reino de Deus vem para as nossas vidas na medida em que a gente deixa Jesus transformar o nosso coração. A Bíblia diz que o diabo conhece Jesus. A Bíblia diz que o diabo sabe o poder do nome de Jesus. A Bíblia diz que o diabo treme diante do nome de Jesus, mas ele não pertence a Jesus e não serve a Jesus. E muitos de nós trememos diante do nome de Jesus, mas não entendemos que precisamos pertencer a Jesus, ser dele, ter um compromisso com ele. E a maneira como o inimigo cega a nossa vida, e a maneira como o nosso coração se endurece algumas vezes, é quando nós estamos dispostos a andar com Jesus só no dia alegre e bom. E não somos capazes de colocar a nossa fé em prática nos dias da angústia e nos dias da pressão. E eu quero dizer para você, não há ser humano na terra que não tenha que passar por dias de angústia e pressão. Não há ser humano da terra que não passe por uma enfermidade. Não há ser humano na terra que não passe por algum tipo de perda.
Não há ser humano na terra que não passe por algum tipo de injustiça. Não há ser humano na terra que não passe por um dia de lágrima. Agora, o verdadeiro cristão é aquele que, apesar de tudo isso, ele olha para cima com fé, porque ele conhece o Senhor da sua vida e sabe que nem a vida, nem a morte, nem principados, nem potestades, nem seres lá de cima, nem qualquer coisa embaixo da terra pode nos separar do amor de Deus que está revelado para nós em Cristo Jesus. Ele tem tanta intimidade com o Pai que ele é capaz de confiar no Pai. Quando eu era garoto, eu tinha uma infecção de amígdalas crônica. Ela tomava um antibiótico, passava alguns dias, melhorava, na semana seguinte voltava a ter a mesma infecção. E aí, meu pai, a moda antiga, não é? Ele decidiu, ao invés de me fazer um tratamento contínuo com antibióticos ou fazer uma cirurgia de amígdala, a tratar a moda antiga. Eu não sei se você sabe como é que é tratar a moda antiga, essas coisas. Antigamente se fazia um tratamento local, se fazia uma solução, não é, com mercúrio e outras coisas, eu nem sei o que era colocado, se fazia uma espécie de um pincel com algodão, não é? E se pincelava a garganta ou embrocava, não é, a garganta. Aquilo é horrível. Eu não sei quantos tiveram a experiência de viver um negócio desse. Alguns, né? Que bom que foram só poucos aqui. É horrível, né? E vão lá, bota aquele palito na língua, né? E aí você passa mal, o que é? Está passando mal, faz tudo ruim, horrível. E a garganta já está doendo, tá? E aí um dia meu pai foi fazer isso comigo. E eu comecei a chorar. E eu disse: pai, isso é horrível. Ele disse assim: filho, você confia em mim? Ele disse: eu confio, mas é horrível. Eu falei: filho, mas é o único jeito que a gente sabe que pode evitar você de fazer essa cirurgia e de tomar antibiótico todo dia. Confia em mim. Eu estou com as minhas amígdalas até hoje, muito pinceladas, porque ao jeito do meu pai, daquele jeitão dele, da época dele, não é? Ele estava fazendo o melhor pela minha vida. O que eu quero dizer com isso? Andar com Jesus é saber que mesmo quando o sol quente vem, e quando as batalhas da vida chegam, que mesmo que a gente não entenda as razões e os processos, como eu não era capaz de entender o porquê, de que jeito, como, de que maneira, o que significava, cada vez que o papai ia lá pincelar minha garganta, mas que tinha uma bênção apesar disso, e que o Senhor dos Senhores tem uma bênção apesar de todas as outras coisas. Andar com Jesus é saber viver com Ele em todos os instantes da vida. E a Bíblia diz que a maneira como o inimigo nos impede de ter esta confiança inabalável é não permitir que a gente tenha raízes profundas, tanto na palavra de Deus, como na experiência com o Deus Todo-Poderoso.
Quer aprender a enfrentar toda e qualquer circunstância? Vive com Jesus as pequenas coisas e vive com Jesus as grandes coisas. Agora, se você quiser viver pela tua cabeça sozinho o tempo todo, talvez você esteja num culto celebrando tanta coisa, mas você não vai saber enfrentar os momentos de batalha, de luta, de sofrimento e de angústia. O que a Bíblia está tentando dizer para a gente é que o inimigo tenta mexer no cenário, mas sou eu que decido o que eu quero fazer da vida. Ele pode mexer no cenário lançando pressão, lançando perseguição, tormenta, dificuldades, colocando escândalos no meio do caminho, armadilhas para a gente tropeçar. Mas eu sou a pessoa que decido não confiar no Senhor. Ninguém pode fazer isso, só você. Quando a gente olha para Jesus nos evangelhos, a gente vai ver uma multidão que andava com ele, mas muitos nunca mais voltavam. A minha pergunta para você hoje é: como está o teu coração? Teu coração está tão duro quanto um caminho batido? Cuidado, porque Deus vai ter que passar o arado. Teu coração está flexível, mas você não tem vivido experiências profundas com o Senhor, então você não tem raízes, você só sabe viver a festa, então você não está preparado para enfrentar as batalhas. Deixa Jesus te ensinar as batalhas. Deixa Jesus te ensinar nas pequenas coisas e nas grandes coisas a aprofundar as raízes do teu coração. A terceira coisa que a Bíblia me ensina é aquilo que eu vou chamar de coração cheio. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outros ainda são como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam às preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra e tornam-a infrutífera. Jesus comparou esse coração com aquele tipo de solo que foi semeado, a terra era macia, mas que não foi arrancada a erva daninha e as pragas daquele solo. Esses são capazes de ouvir com alegria, recebem a mensagem do coração, mas não crescem e nem produzem fruto algum. Por quê? Porque nesta mesma terra há vários tipos de sementes plantadas no solo daquele coração. E a Bíblia diz que estas sementes estão colocadas em três grandes vertentes. Uma a Bíblia vai chamar de cuidados do mundo, ou uma mente torcida em diferentes direções. Aquela pessoa que está tão cheia de tanta coisa, que não tem lugar para Deus. A sedução das riquezas. Interessante. É a característica do mundo, que as pessoas vivem no dia a dia, buscando metas que nem sempre são bênção. Correndo atrás de sonhos. Como um garoto corre atrás do vento. Cobiça ou desejo de coisas, como se as coisas pudessem preencher o nosso coração. E a Bíblia diz que quando o nosso coração está tão cheio, tem tanta semente, que
tudo isso começa a sufocar a palavra. Ela nunca deixa de germinar e nem morre. Mas você vai ser como aquela plantinha raquítica. E essas plantinhas raquíticas nunca produzem fruto. Há uma técnica japonesa, né, de fazer isso, onde você pode aprender com eles a pegar uma árvore, por exemplo, como um carvalho, e fazer essa árvore uma árvore anã, que vai ter aí 30, 40 centímetros apenas. E é interessante, sabe o que eles fazem? Eles sufocam aquela planta para que ela não possa desenvolver toda a sua potencialidade e ela possa caber num vaso dentro de casa, um carvalho, uma árvore imponente cabe num vasinho pequeno dentro de casa e nunca vai produzir fruto e nunca vai se reproduzir, porque ela tem sido sufocada pelos cuidados, pelos prazeres, pela correria da vida. Tem muito crente que é assim, queridos. Gente correndo para tanto lado, mas nunca um servo de Deus útil para o reino de Deus. Porque não tem tempo. Tem muitas sementes plantadas. É crente, é servo do Senhor. A semente está lá e frutificou, gerou, nasceu. Mas nunca se desenvolve. Nunca se desenvolve. Como é que a Bíblia nos revela que pessoas reagem diferentes à palavra de Deus? Vai Paulo numa sinagoga e prega. Judeus e gentios se convertem. Mas outros judeus começam a incitar outros gentios a se oporem à palavra. Por quê? Porque alguns têm o coração tão duro, tão batido pela vida, que mesmo vendo os milagres de Deus não são capazes de crer. Tiveram tantas oportunidades da graça e nunca se renderam. Eu queria falar com você uma coisa séria. Se você é um ouvinte do Evangelho e a palavra de Deus tem sido pregada ao seu coração e o Espírito de Deus tem se revelado a você de muitas maneiras e muito provavelmente ao longo de grande tempo, quem sabe Deus tem usado o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu esposo, a sua esposa ao longo de anos, e você tem visto respostas de Deus, orações que são tremendas, manifestações da graça, mas ainda continua duro no teu canto, porque cada vez que você ouve a palavra e rejeita a palavra, o teu coração se endurece um pouco mais. Então eu quero dizer com muita seriedade, mas com muito temor, a única maneira que Deus tem para abençoar a tua vida é permitindo que o arado dele passe sobre você. E talvez você não consiga entender porque tantas vezes o arado de Deus já tem passado pela tua vida. Está na hora de deixar a semente frutificar no teu coração. E eu quero dizer, olha, isso não é culpa do diabo não. Porque o diabo só pode roubar essa semente depois que você a rejeitou. Se você é aquela pessoa que um dia abriu seu coração para Jesus, mas está escandalizada com tudo e todos,
Os homens não prestam, a igreja não presta, o pastor não presta. Deus é bom, mas eu não consigo acreditar em nada, porque existem tantas lutas e tantas provações. Eu quero dizer para você, deixa Jesus colocar raiz na tua vida. Porque enquanto você não aprender a amar Jesus de todo o seu coração e colocar sua esperança só nele, você sempre vai estar desiludido com as pessoas, com a vida e com tudo. Enquanto os seus olhos estiverem olhando só as pessoas, você não vai entender o poder da graça. Mas quando você estiver disposto a andar com Jesus, seja o que for, do jeito que for, você vai conhecer o poder da ressurreição de Cristo na tua vida. Há algumas pessoas que já receberam o Senhor e nunca deixaram, mas nunca se tornaram instrumentos do poder de Deus na vida de outras pessoas, nem a influência que o reino de Deus queria nessa terra. Eu vou dizer para você por quê. Porque o diabo tem semeado na tua vida muitas sementes, e nem todas elas são ruins. Só que você perdeu o foco, você perdeu o propósito, você perdeu o alvo. Ah, meus irmãos, uma coisa que eu oro todo dia é que Deus me ajude a não perder o foco. Que é tão fácil, queridos. Surgem tantas oportunidades e boas oportunidades. Eu podia citar umas 10 aqui que surgiram na minha vida. Boas, não tem nada de errado. Mas só que não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para ser uma bênção. E você tem sido, em primeiro lugar, uma bênção. Em segundo lugar, você pode ser o que você quiser. Mas quando você inverte a ordem das prioridades na tua vida, você se transforma nessa planta, um carvalho que cabe dentro de um vaso. Como é que o inimigo e como é que a tua carne tem se aliado para que o propósito de Deus não se cumpra na tua vida? Vamos orar juntos agora? Curva a tua fronte agora. E esse momento é um momento particular de oração. Eu queria desafiar você a reagir a essa palavra. O que o Espírito Santo ministrou no teu coração? O que você está sentindo Deus falar com você? Pede perdão ao Senhor e pede para Jesus transformar a tua vida. Se você é aquele do coração duro, diz: Deus, não precisa passar o teu arado não. Não quero. Porque eu me rendo. Eu me rendo. E nesse render-se do Todo-Poderoso, ao Todo-Poderoso é que está a nossa vitória. Se você é aquele que não tem raízes, está secando diante da provação e da luta, diz: Jesus, manda chuva da tua graça, Senhor. E eu quero aprender a negar-me a mim mesmo, a tomar a minha cruz e seguir o Senhor de perto, em toda e qualquer circunstância. Se você é aquela pessoa que está cheio de sementes, algumas foram plantadas pelo diabo, diga: Jesus, eu quero colocar em ordem a prioridade da minha vida, ser uma bênção neste mundo e para a tua glória, como teu instrumento nessa terra, vai ser a minha prioridade. Senhor Jesus, há tantas orações que estão sendo faladas aqui diante do Senhor. Só tu conheces o coração humano, e
só Tu podes interpretar cada uma das palavras que estão sendo ditas aqui. Mas uma coisa para ti, começa no teu coração. Ah, Pai, se por acaso em alguma área da minha vida o meu coração estiver duro, eu vou te pedir, Pai, uma coisa difícil, que às vezes dá até medo da gente pedir. Passa o Teu arado sobre a minha vida, porque eu não quero, Senhor, que a boa semente do Evangelho de alguma maneira seja arrancada de mim. Eu quero, Senhor, que a boa semente do Evangelho de alguma maneira seja arrancada de mim. Pode quebrantar a minha alma, Senhor, pode quebrantar, porque eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Tenha misericórdia. Senhor, se em algum momento da minha vida eu estiver desanimado, abandonando, Senhor, a esperança da salvação, por causa de problemas, lutas, dificuldades, pessoas, igrejas, lugares, instituições, Senhor, quebra a pedra que está embaixo, para que a raiz possa se aprofundar, porque a Tua palavra nos diz que tudo isso vai passar, tudo vai passar, e a única coisa que permanece é a Tua graça em nós. Então, Jesus, que as raízes estejam fincadas no Senhor, e a nossa esperança não venha de outro lugar a não ser do Senhor. A nossa força venha do Senhor. A nossa alegria venha do Senhor. E Senhor, se em algum momento eu estiver perdendo o foco, por causa das tantas sementes boas, que nem sempre são pecados, mas que me afastam do projeto e do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Ah, Senhor, arranca de onde estou e planta-me, Senhor, onde o Senhor quiser, de tal maneira que eu possa ser aquela árvore que produza fruto, Senhor. Começa na minha vida, Jesus, começa, mas continua na vida dos meus irmãos, Senhor, porque eu não quero ser alguém que não experimente a graça, o poder, a misericórdia e a força do Senhor todos os dias. Abençoa-nos, Pai. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Nova, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, usa-me, sonda-me, levanta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, levanta-me, transforma-me, usa-me, Senhor. Amém. Você vai na graça do Senhor e nos vemos aqui à noite às 19 horas. Amém.